Muito bem, agora sim, deixa eu desejar aqui uma ótima tarde a ele, também uma ótima entrevista que gentilmente nos atendeu, veio aqui aos estúdios da Panflix em São Paulo para bater um papo conosco, comigo, com a Thaís Oyama, Constantino e Azedo. Ele, Ricardo Salles, ministro de Estado do Meio Ambiente. Salles, muito obrigado pela sua presença. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Thaís, Azedo, Constantino, a todos os ouvintes e telespectadores aí da Jovem Pan. Prazer estar aqui com vocês novamente. Ministro, deixa eu já começar fazendo a primeira pergunta ao senhor. Hoje foi publicado no Diário Oficial a mudança no regimento do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente, um fundo de 33 milhões de reais. Eu tenho duas perguntas ao senhor. Quais foram as principais alterações na mudança desse regimento e por que esses 33 milhões ainda não foram utilizados em 2020? Ótima tarde. Paulo, primeiro, o fundo, na verdade, teve algumas modernizações. O presidente Bolsonaro assinou um decreto, a regra de hoje espelha o decreto que o presidente assinou anteriormente, e ela traz algumas melhorias no nosso entendimento. Primeiro, acaba com essa história de ter um monte de conselheiro e todos viajando para Brasília, supostamente para participar das reuniões, por conta do contribuinte. Então, essa era uma prática que estava disseminada no governo federal. Esse monte de conselho, com um monte de gente se reunindo para não tratar praticamente de nada, mas tudo à custa do contribuinte. Diária, passagem e tudo mais. Isso acabou. Segundo, ao você dar uma maior eficiência a esse conselho, né, ter uma composição mais homogênea, você consegue dar uma maior vazão aos projetos. E justamente isso responde a sua outra pergunta, que é com relação aos desembolsos. Quando você tem algo que demora para apreciar os projetos, esse conselho, inclusive, tem um histórico para trás em que os projetos demoravam para ser apreciados, demoravam para ser apresentados, e com isso não havia o desembolso e a escolha, na nossa opinião, de processos e projetos mais adequados. Então, com isso, a gente quer ter realmente uma eficiência maior, dar uma resposta mais rápida, mas, por outro lado, fazer coisas que tenham sentido, tenham tangibilidade. Perfeito. Primeira pergunta, então, vamos lá nessa rodada, Thaís Oyama. Aproveitando a pergunta do Paulo, boa tarde, ministro. O Conselho Deliberativo, como o senhor disse, agora tem menos gente e é mais homogêneo. Ele tem apenas 6 pessoas e são todas do governo, né? Isso é mais ou menos aquela mesma mudança que o senhor tentou fazer no Fundo Amazônia e que acabou por resultar na retirada da contribuição da Alemanha e da Noruega. O presidente Bolsonaro também contribuiu um pouco, falando que a Angela Merkel devia colocar o dinheiro na Alemanha para reflorestar a Alemanha e tudo, mas o final é que a gente perdeu esse Fundo Amazônia, né? Agora o vice-presidente Mourão está tentando recuperar esse dinheiro, mas não está conseguindo. Eu queria saber quanta falta está fazendo esse dinheiro, ministro, do Fundo Amazônia para nós. Olha, é uma questão comparativa, Thaís. Para você ter uma ideia, o Acordo de Paris, quando foi prometido, a promessa era que iriam para os países em desenvolvimento, e claro, o Brasil, que tem a maior floresta tropical do mundo, 100 bilhões de dólares por ano. O Fundo Amazônia foi 1 bilhão de dólares em 10 anos. Então nós estamos falando de 1000 vezes mais é o que o Brasil tem direito de acordo com o Acordo de Paris, tá certo? Então, se você fizer uma comparação sobre o Fundo Amazônia versus o Acordo de Paris, nós vamos ver que o Fundo Amazônia é 1000 vezes menor do que nos foi prometido anualmente no Acordo de Paris. Dito isso, é importante, se a gente tiver o recurso do Fundo Amazônia, é importante ter, e o presidente Mourão está fazendo aí um bom trabalho de renegociação para avançar nesse assunto. Mas nós continuamos tendo a posição brasileira de que, se esse dinheiro é doado para o Brasil em razão de redução de emissões brasileiras, que é o mecanismo que rege a lógica do volume do fundo, administrado pelo BNDES, que é um banco público brasileiro. Portanto, o governo brasileiro, que é quem recebe a doação e é quem controla o BNDES, tem que ter gestão sobre os destinos dos recursos do fundo. Para onde ele vai ser aplicado, quem vai receber, para quê, se é para cabo eleitoral de gente que tem influência na Amazônia, se é para dar dinheiro para associação que no fundo não entrega, se é para fazer coisas que a gente tem alinhamento ou não. Tem bons projetos para serem apoiados, algumas coisas boas que foram feitas, mas também tem muita coisa lá dentro que não se explica, quer seja pela falta de eficiência, falta de lógica e de outros interesses políticos, né, relacionados à destinação do dinheiro. Portanto, essa mudança
de governança que o Brasil experimenta com o presidente Bolsonaro e que não teve nos governos de esquerda passados, essa é uma questão importante que o governo não abre mão. Ministro, pergunta agora do Rodrigo Constantino. Boa tarde, ministro. Eu queria que o senhor comentasse a fala do ministro Paulo Guedes, né? Causou uma grande repercussão. Alguns acham que ele simplesmente falou a verdade, outros acham que talvez tenha faltado diplomacia. Eu queria a sua opinião em relação às duas coisas, ao conteúdo e à forma. Cabe a ele fazer esse tipo de defesa? Alguém tem que fazer? E há, de fato, uma campanha, uma guerra de narrativas que visa, de alguma maneira, difamar o Brasil perante o mundo por interesses obscuros? Olha, Rodrigo, a questão importante aí o Paulo Guedes é ministro da Economia e foi eleito, inclusive, salvo engano, um dos melhores ministros da Economia no ano passado do mundo. Ele é um craque, uma pessoa que não deve nada para ninguém. Ele foi para o governo por uma questão de doação, de vocação do tempo dele, do conhecimento dele para vir para a vida pública, ao contrário de outros ministros da economia do passado que vieram para roubar. Então, o Paulo Guedes está dando um show em termos de economia liberal no Brasil, colocando ordem a uma série de coisas que estavam erradas, tentando arrumar uma máquina que estava desvirtuada. Se ele falou de um jeito excessivamente informal, é porque ele estava num evento fechado, não estava num evento público, né? Estava fazendo uma palestra. De outra forma também, ele foi, digamos assim, provocado, né? E ele, ao ser provocado, ele respondeu. Mas ele não disse nada que não seja verdade. Se você for entrar na lógica do que o Paulo falou, e aí entrando no conteúdo, não na forma, eu acho que a lógica do que ele falou está correta. Ou seja, os países que emitiram gases de efeito estufa no mundo e continuam consumindo combustíveis fósseis adoidado são os países europeus, os países ricos. Quem acabou com a floresta na época da Revolução Industrial para queimar carvão em locomotiva e indústria foi a Europa. Quem continua tendo uma série de fontes de energia, ao contrário do Brasil, que tem solar, tem hidráulica, tem fotovoltaica, né? tem eólica, tem a biomassa, tem o etanol. Por que esses países não adotam o etanol? Gostam tanto de coisas sustentáveis? O nosso etanol é exemplo para o mundo. E ficam aí criando carro elétrico, cuja bateria depois não pode ser reciclada, e a energia que carrega a bateria é gerada em usinas a carvão, ou usinas que poluem. Então, portanto, o Brasil tem muita coisa para falar. O jeito que o Paulo Guedes falou é o jeito que toda pessoa que não deve nada para ninguém, que está no governo fazendo um grande trabalho, se doando por uma questão de vocação à causa pública, ele tem o direito de falar com a franqueza, né, que ele sempre teve, e eu acho que esse é o nosso Paulo Guedes. Pergunta agora do Luiz Carlos Azedo. Olha, ministro, assim, sinceramente, me desculpe a forma como eu vou colocar a questão. Quer dizer, o senhor está passando para o mundo uma imagem de um ministro que está mais preocupado em defender o grileiro, o madeireiro, o garimpeiro, e que não defende nem a floresta, nem os índios. Essa é a imagem que está disseminada no mundo. O que o senhor pretende fazer para mudar essa imagem, e afora essas questões que o senhor levantou, principalmente em relação à Amazônia? Olha, Azedo, digamos o seguinte, uma parte dessa imagem construída vem dos maus brasileiros que vão falar mal do Brasil no exterior, porque o presidente Bolsonaro, em várias esferas, fechou a torneira das boquinhas, dos grandes estudos acadêmicos que nunca acabavam, mas tomavam dinheirão do governo, dos seminários, das viagens, dos projetos aí de entidades que faziam aqueles vamos estar criando para estar estudando, para estar entregando, e não entregava nada e consumia um dinheirão do governo ou dinheiro de doações internacionais. O governo fechou essa boquinha e a turma grita. Por outro lado, jornalistas que estão mais para ativistas de esquerda também se somaram a esse esforço internacional de denegrir o país só para bater no Bolsonaro. Quer dizer, ao invés de olhar para o Brasil, estavam mais preocupados com a rixa política, eleitoral, ideológica, seja lá o que for. Agora, com relação ao mérito da questão, e eu acho que você tem um ponto, que é a necessidade de nós melhorarmos essa questão da imagem, comunicar melhor e tudo isso, você tem razão nesse aspecto. Veja bem o que eu vou te dizer aqui. Outros ministros de meio ambiente, tidos como exemplo, né, alguns deles até na lista da rachadinha ali da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro,
foram aqueles que não olharam para as pessoas, foram receber prêmios no mundo inteiro e deixaram a população brasileira da Amazônia para trás. 25 milhões de brasileiros que vivem na região mais rica do país em termos de recursos naturais, com o pior índice de desenvolvimento humano. Então, quando eles viajavam para o exterior para receber prêmio, para dar palestra em francês em universidade, o brasileiro aqui da Amazônia estava se dando mal. Esse garimpeiro ou madeireiro que você se referiu são brasileiros que, se tivessem alternativa de emprego e renda, talvez estivessem realizando atividades que não fossem ilegais. Faz um paralelo entre o sujeito que vira traficante ou crime organizado nas cidades porque não tem oportunidade, porque não teve educação e tal, e transpõe isso para a floresta. O sujeito está lá, no meio da Amazônia, 25 milhões de brasileiros, sem opção de renda, sem uma melhoria de qualidade de vida, aí aparece alguém e chama o sujeito para ir trabalhar em atividades ilegais, de garimpo, de madeira, de grilagem, atividades que são crime, que precisam ser combatidas, mas que são a única alternativa para essas pessoas que foram deixadas para trás. O que nós defendemos no governo? Que essas atividades, que são feitas há 20 anos, que já estavam acontecendo na Amazônia há 20 anos, quando todos esses ex-ministros do meio ambiente foram ministros também. Eles não se preocuparam em regulamentar as coisas, em colocar uma regra ambientalmente correta, né? E quando você finge que um problema não existe, o problema só cresce. Esse problema foi se avolumando, os brasileiros lá da Amazônia continuaram tendo a terra cheia de recursos naturais, querendo minerar e ninguém deixando. Aliás, os indígenas, anteontem nós tivemos lá na terra Munduruku, lá no Pará, e são os próprios indígenas que garimpam. Não é essa história de homem branco invadindo a terra indígena, dominando o índio e não sei o quê. Essa história lá, em vários outros lugares, não é verdadeira. Ela pode ser verdadeira em outras terras indígenas. Mas nos Caiapós, no Munduruku, no Cinta Larga, lá em Rondônia, em vários outros lugares, são os próprios indígenas que querem garimpar e viver melhor. Você pode regulamentar essa atividade, colocar regras restritivas, porém fazer um licenciamento ambiental e permitir que o indígena melhore de vida. Agora, o que está vigente é essa mentalidade que o indígena deve viver de arco e flecha caçando e não pode, né, fazer nenhuma atividade econômica, nem de agricultura, nem de mineração. E é nisso que está levando esse problema social em toda a Amazônia. Thaís, você me pediu a palavra? Sim, eu queria voltar lá. O ministro culpou maus brasileiros, jornalistas de esquerda e gente que quer denegrir o país pela imagem ruim que o Brasil está consolidando lá fora. Eu não me considero nenhuma dessas coisas, mas eu gostaria de perguntar para ele, esse discurso de que os europeus já destruíram as suas florestas e por isso eles não têm o direito de dar palpite aqui, que foi mais ou menos o que o ministro Paulo Guedes disse, e com o que o ministro Salles disse concordar em termos de lógica, eu queria saber, a partir disso, você acha que comentar episódios que aconteceram lá na Revolução Industrial para falar mal do vizinho vai ajudar o Brasil a atrair investimentos ou vai afugentar esses investimentos ainda mais? Lembrando que vários fundos de investimento muito trilionários já ameaçaram tirar esse dinheiro do país se o país continuar agindo como age em relação ao meio ambiente. Olha, Thaís, eu vou fazer uma pequena correção. Não é que o Paulo Guedes disse isso gratuitamente, se é que disse dessa forma que você colocou, e nem eu aqui tampouco. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte, ao sermos provocados, tá, como o Paulo Guedes aparentemente foi naquela reunião, e nós somos provocados, aí não importa se é investidor, se é jornalista estrangeiro, se é ungueiro brasileiro, se é pseudo-acadêmico, não importa. O fato é que nós temos que dizer a verdade. Tá? Nós não somos o Brasil o culpado pelas emissões do mundo. O Brasil é menos de 3% do volume de emissões de gases de efeito estufa do mundo. Menos de 3%. E eles colocam a conta no Brasil como se o Brasil fosse o responsável, e esse problema na Amazônia, que é um problema e deve ser resolvido, melhorado e ajudado, mas para isso você tem que ter o drive correto, né? Tem que ter as ações corretas e não simplesmente dizer que o problema do mundo é a Amazônia. O problema do mundo, na questão das emissões, por exemplo, é que os países queimam combustíveis de origem fóssil, tá? Europa, Estados Unidos e outros. Então nós temos que colocar isso, porque senão o ônus de todo o problema fica conosco. Eles ficaram com o bônus de terem feito a Revolução Industrial, de terem se desenvolvido, de terem feito tudo o que quiseram com as suas florestas, com o seu território,
né? Inclusive em território estrangeiro. A gente pode lembrar aqui o que vários países europeus fizeram na África com as suas colônias, não é? Então, isso é para responder quando a gente é atacado. Agora, quando você tem uma relação normal, bilateralmente, ou seja, eles nos respeitam e nós os respeitamos, nós podemos dizer o que nós temos dito recentemente, de que o Brasil tem o programa Floresta a Mais para pagar por serviços ambientais. Já o governo Bolsonaro colocou 500 milhões de reais para isso, e esses fundos estrangeiros podem colocar dinheiro próprio lá também. Tem o programa do Adote um Parque, que são 132 unidades de conservação na Amazônia, que tanto os estrangeiros quanto os brasileiros que fazem carta, dão declarações, fazem aí encontros com o pessoal do ódio do bem, não é? Esse pessoal pode tirar o dinheiro do bolso, porque muitos deles têm bilhões de reais de lucro, tiveram o ano passado, e podem adotar um parque. Portanto, sair do campo do discurso, né, daquela conversinha que é feita nas reuniões de elite, e adotar um parque, fazer uma ação concreta. Então, nós temos o programa Adote um Parque. O presidente vai assinar o decreto. Eu te faço não vou dizer uma provocação, um desafio. Passada uma semana da assinatura do Adote um Parque, a gente faz um novo programa aqui e você me conta quantos desses críticos adotaram quais parques. Se eles tiverem adotado os 132 parques, eu dou a mão à palmatória dizendo realmente eles queriam ajudar. Se começar aquele lenga-lenga, olha, nós estamos estudando, é que nós temos políticas um pouco diferentes dessas, melhores do que essa, mais ambiciosas do que essa, vai ficar provado que entre o discurso e a prática tem uma longa distância. Thaís, para a gente finalizar, por favor. Só que talvez, ministro, o senhor considera muito provável que talvez esses investidores não possam nem aderir a essa política do Adote um Parque, porque, como o senhor sabe, existem muitas regras de compliance e a famosa sigla ESG, que significa aquelas práticas ambientais, sociais e de gestão que estão em toda a mesa de reunião. Então, como o senhor bem sabe, várias das empresas que adotam essa política não podem investir em países que não obedecem a essas regras. Então, talvez esse desafio que o senhor faça se aconteça da forma como o senhor previu, mas não porque as empresas não tenham interesse, né? Porque elas não podem, o mundo mudou desde a Revolução Industrial e agora ele é outro. As empresas exigem certos respeitos a certas regras, não acha, ministro? Sim, mas tem vários brasileiros que podem investir aqui no Brasil porque estão aqui, aliás, muitos inclusive, ganham bastante dinheiro, tomando dinheiro de velhinho, de viúva, de criança, com taxa de juros e uma série de coisas. Então, esse pessoal pode sim adotar um parque, estão no Brasil, não tem essa desculpa de ESG para adotar parque, não. Eles podem adotar o parque e essa vai ser uma oportunidade de nós virmos na prática quem é que faz o discurso e quem é que faz demagogia. Nós vamos ver, mas eu estou aqui, estou dando o benefício da dúvida. Constantino Pidina. Não, ministro, o senhor está batendo na hipocrisia daqueles que fazem discurso para a plateia interna e não colocam o dinheiro onde a boca está. Mas eu quero ir para o âmbito internacional, né? Porque a questão da Revolução Industrial, de fato, está muito lá atrás, é só para apontar essa incoerência do discurso. Mas nós temos hoje, no século XXI, por exemplo, a China poluindo muito mais e não merecendo a devida atenção de ativistas como Greta Thunberg. Nós sabemos de documentos que não são conspiratórios, são reais, de grupos rurais americanos ou europeus que têm aquele slogan, né? Fazendas aqui e florestas lá no Brasil, né? Então eu queria que o senhor desse a visão em relação a isso. Às vezes eu entendo a preocupação da Thaís e outros, é uma preocupação pragmática. Precisamos atrair investimentos, a Tereza Cristina está atenta a isso, tem a imagem. Do outro lado, a minha preocupação é se nós não somos, às vezes, inocentes úteis ao levar uma narrativa ingênua, para dizer o mínimo, de que o Brasil é o patinho feio, enquanto nós estamos servindo de instrumento para uma turma que tem outra agenda e que quer difamar o Brasil de forma injusta e indevida para manter a Amazônia inexplorada. O senhor acha que eu tenho um ponto ou isso é errado? Não, Rodrigo, acho que você tem um grande ponto. Primeiro, nós estamos sim preocupados, e agora deixar claro, talvez eu não tenha me feito claro aqui. Nós estamos preocupados com a imagem no exterior, acho que o Brasil, em parte, pode mudar algumas coisas, e aí tem vários do setor privado e de governos, etc., que podem vir colaborar. Nós não somos aqui alheios ou avessos à participação de gente de fora querendo ajudar, mas sem vir aqui impor as coisas goela abaixo no Brasil, porque para isso, como disse o Paulo Guedes, e aqui repito, tem muita gente que não tem moral para isso. Mas o que você
destacou, também é verdade. A China, que é para com quem muitos negociam e dependem dessa relação, tem um marco ambiental muito menos seguro do que o nosso e de informações muito menos transparentes do que a nossa, e ninguém fala nada. As queimadas da Austrália no ano passado foram muito maiores do que a nossa. Aliás, esse ano, as da África estão sendo maiores do que as que estão sendo alardeadas aqui. E eu fico abismado, porque todo dia, as matérias e as manchetes que a gente vê dessa imprensa, claro que é parte dela, tem muita gente como vocês aqui que faz um grande trabalho, mas tem uma parte da imprensa que é militância política pura. Então, todo dia assim, este é o dia do ano com maior queimada. São as primeiras 12 horas do segundo dia da semana com a maior... A pessoa fica manipulando estatística para fazer matéria negativa contra o Brasil, que é uma coisa inacreditável. Nas viagens que eu fiz ao exterior, e nós dentro desse esforço de ajudar o Brasil a atrair investimentos, exportações, questão da imagem, todos os ministros, e eu inclusive, fomos à Europa e aos Estados Unidos, enfim, a outros países do mundo, expor questões, debater temas, como estamos fazendo aqui, e sempre sem deixar nenhum assunto para debaixo do tapete, ao contrário de que outros fizeram. Mas me impressionou quando eu estive no exterior essas vezes, o Rodrigo, que vários jornalistas de BBC, de CNN, de jornais europeus, etc., na Alemanha, na França, dizendo que eles simplesmente reproduzem o que sai na imprensa brasileira. Então, olha só o impacto de que essas coberturas, que são claramente tendenciosas e enviesadas, o impacto que isso causa para a imagem do Brasil no exterior. Azedo pediu também? Eu acho assim, ministro, o senhor tem um problema de ordem objetiva, independentemente do debate ideológico que possa existir sobre a questão ambiental, que é a produção de indicadores positivos. Quer dizer, o senhor tem há 1 ano e meio se organizando para enfrentar o trabalho, colocar de pé os seus projetos, dar visibilidade a eles, etc. Mas eles ainda não estão produzindo indicadores positivos, números positivos. E a gente sabe que essas questões elas são georreferenciadas, elas são monitoradas por satélite, as questões que envolvem desmatamento, que envolvem queimada. Enfim, esse problema da Amazônia, que é não pode não ser o maior problema ambiental do Brasil, inclusive, porque nós temos, por exemplo, a questão do saneamento, que socialmente é gravíssimo, e do ponto de vista da saúde pública também. Mas é a questão mais importante do ponto de vista estratégico para o Brasil e para o mundo. Quando é que o senhor vai começar a produzir indicadores positivos com relação a essas questões, nas quais o Brasil é muito criticado, e, portanto, o senhor também, porque está à frente do Ministério, não é nada de pessoal. Sim. Não, Azedo, veja bem, você tocou num ponto importante. Primeiro, o maior problema ambiental para os brasileiros é a falta de saneamento, e é no governo Bolsonaro que se assina finalmente o marco legal do saneamento, tendo a esquerda, inclusive, votado contra. Nós estamos endereçando o problema do lixo, que foi deixado para trás. 10 anos da Política Nacional de Resíduos Sólidos se completaram esse ano, sem que não se fizesse nada. Nós fizemos em 1 ano mais do que fizeram nos outros 9 anos. Mas, enfim, vou responder a tua questão da Amazônia dizendo o seguinte: esses problemas, que são a origem da pressão social, criminal, toda a sorte dessa pressão sobre a floresta amazônica, ela vem se acumulando. A queimada vem aumentando desde 2012. Aí alguém fala, não, mas o recorde, esse ano não é recorde. 2004, 2005, a queimada na Amazônia era o triplo do que foi o ano passado, tá? Então, em pleno governo Lula, 2004, 2005, a queimada na Amazônia foi o triplo. Aí ela caiu, e caiu realmente até 2012, e de 2012 volta a subir. Então a pergunta que nós temos que fazer é a seguinte: por que volta a subir o desmatamento desde 2012, se teoricamente tinham resolvido o problema do desmatamento da Amazônia? Ele volta a crescer porque não deram oportunidade de emprego e venda para a região, porque não se fez a regularização fundiária, e o governo do presidente Bolsonaro está enfrentando isso, porque não se fez o zoneamento econômico ecológico da Amazônia, que é uma espécie de plano diretor, igual você tem nas cidades, para poder usar adequadamente os recursos naturais, construir infraestrutura, inclusive indicar os locais de maior sensibilidade ambiental. Quando você joga para debaixo do tapete essa discussão dizendo não pode ter nenhuma mineração na Amazônia, vai ter a ilegal.
Até porque antes do presidente Bolsonaro assumir a presidência, em 31 de dezembro de 2018, a agência, até aquela data, a Agência Nacional de Mineração, que é o antigo DNPM, já dizia que naquela época tinham 870 aproximadamente garimpos ilegais em operação na Amazônia, conhecidos, fora os desconhecidos. Então a mineração ilegal na Amazônia não nasceu com Bolsonaro. Ela estava lá na Amazônia, do ouro, do diamante, feita por indígena, feito por homem branco, feito por estrangeiro que invadiu a fronteira, e a turma jogando esse assunto para debaixo do tapete. Também não fizeram o pagamento dos serviços ambientais para remunerar quem faz as coisas direito. Foi no governo Bolsonaro que nós fizemos o Floresta Mais, que é justamente isso aí. E a tal agenda da bioeconomia, Azedo, que vários ditos especialistas, amiguinhos aí da ex-ministra e tal, fala da bioeconomia como se fosse algo assim, inventaram, né, a roda. Nós concordamos com a premissa de que a floresta preservada deve valer mais do que a floresta devastada. E a bioeconomia é um pilar disso. Por que não fizeram a bioeconomia? Eles comandaram o Ministério do Meio Ambiente, numa espécie de ciranda, é tudo da mesma turma, 20 anos. Por que não fizeram a tal da bioeconomia? Eu te arrisco um palpite. Eu digo para você, não fizeram a bioeconomia porque primeiro não acreditam no setor privado. Deram dinheiro, inclusive do Fundo Amazônia, que foi citado aqui, deram dinheiro só para ONG e acadêmico. Setor privado em 10 anos de Fundo Amazônia, zero. Zero. Então você não tem uma atividade de pequenos empreendedores para criar emprego. Médias empresas apoiadas para a bioeconomia na Amazônia, nenhuma. Grandes empresas de bioeconomia na Amazônia, zero. Inclusive empresas brasileiras que lidam com produtos amazônicos têm as suas fábricas fora da Amazônia. Quer dizer, nem sequer geram empregos desta parte industrial, pode gerar na captação de produtos e tal, mas na parte industrial tem as suas fábricas fora da Amazônia. Então, nós temos que ter uma visão de atração do capital privado da Amazônia. Essas coisas levam tempo. Eles ficaram 20 anos, eu sempre me refiro a isso, porque parece que estava tudo bem na Amazônia até o Bolsonaro chegar e de repente virou um caos, como se a Amazônia fosse a Suíça até 31 de dezembro de 2018 e de repente tivesse virado, né, a Guerra do Vietnã a partir de 1º de janeiro. Não é nem uma coisa nem outra. Nós temos uma região que sofre com abandono, que ninguém se importou de verdade, um baita de um discurso demagógico em cima da Amazônia, pouca gente pondo a mão no bolso para ajudar de verdade, tá certo? E tá aí o programa Floresta Mais e o Adote um Parque, que vai dividir realmente quem está no discurso e quem vai pôr dinheiro na prática. Então, o que eu quero te dizer com isso, Azedo, respondendo a tua pergunta? Nós fizemos, o presidente, por sugestão minha, aliás, criou o Conselho da Amazônia, que está sendo muito bem presidido pelo nosso vice-presidente, o general Mourão, e graças ao Conselho da Amazônia, que foi no papel criado no passado, mas nunca se reuniu, nunca trabalhou, nós estamos fazendo no Conselho da Amazônia justamente a união desses pontos que estavam até então dispersos em vários ministérios. A regulação fundiária é tema do Ministério da Agricultura, do INCRA, da ministra Tereza Cristina. O zoneamento econômico e ecológico, na parte da regulação da mineração, é tema do ministro Bento Albuquerque, Minas e Energia. A parte de combate ao desmatamento ilegal é IBAMA e ICMBio conosco, Polícia Federal com o ministro André Mendonça da Justiça, Força Nacional também com o ministro André Mendonça, Forças Armadas com o ministro Fernando na Defesa, monitoramento, Ministério da Ciência e Tecnologia com o INPE, ministro Marcos Pontes, e assim vai. Então, o que o Conselho da Amazônia traz de diferente? Traz a união de diversas iniciativas que separadamente não resolvem o problema da Amazônia, mas em conjunto, pela primeira vez na história do Brasil, nós podemos dizer que há uma articulação governamental como um todo para resolver o problema em definitivo e não simplesmente ficar brigando com indicadores e que não resolve, como a gente viu a mudança de 2012 para cá. Ministro Ricardo Salles, a gente precisa ir para um rápido intervalo comercial, são só 3 minutos, daqui a pouquinho o 3 em 1 está de volta. 3 em 1. Qual é a moeda mais valiosa hoje em dia? A moeda mais valiosa hoje em dia é a atenção. A atenção das pessoas é a coisa mais valiosa que tem. Desmistificando o mundo dos negócios. Encontre o seu propósito no empreendedorismo. Um curso de 4 módulos para você aprender a criar, liderar e expandir o seu negócio na nova economia. Se você tem uma pequena empresa, é um autônomo,
ou mesmo uma grande empresa, ou de qualquer forma tem uma ideia que você quer transformar em trabalho, existe uma forma de fazer isso usando as melhores práticas, onde você vai alinhar a sua paixão a muito resultado financeiro. Para isso existe o curso Empreendedorismo 4.0. Meu nome é Pedro Ivo Moraes. Eu sou João Kepler, eu tenho 39 anos de empreendedorismo. Toda essa minha experiência eu embarquei nesse curso Empreendedorismo 4.0. Aproveite a nossa experiência, aproveite para aprender agora. E o que é um pitch? Pitch é uma apresentação. Também é empreendedorismo estar dentro de uma empresa, trabalhar para alguém, ser funcionário e ainda assim trazer e criar grandes ideias e projetos que focam no seu crescimento ou no crescimento dessa empresa. Pensar em como calcular o valor do teu negócio. E é por isso que estratégia é algo tão importante para o empreendedor 4.0. Comece o curso e se torne um empreendedor 4.0. E aí, já baixou o Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora no App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei. E você? Panflix. Assista onde estiver e na hora que quiser. O coronavírus chocou todo o mundo. E, de repente, mudou a vida de cada um de nós. Milhares de informações não param de chegar por todos os lugares. Mas nessa hora, precisamos buscar a verdade. O compromisso com a informação. A seriedade de mais de 70 anos no ar. E a paixão pelo jornalismo. Jovem Pan, sempre ao seu lado. Três em um. 5 horas e 35 minutos, estamos de volta aqui com o 3 em 1. E olha, ministro Ricardo Salles, muita gente participando aqui da sua entrevista através do nosso Twitter com a hashtag 3 em 1. Vamos dar uma olhada numa pergunta aqui que o Ricardo Ruas mandou para o senhor. Gostaria de saber do ministro Ricardo Salles sobre as operações do IBAMA no Pará, notadamente na área de pretensão indígena Ituna Itatá em Uruará, onde vários colonos foram remanejados para a região sob argumento de regularização fundiária. E aí, ministro? Paulo, e ao Ricardo Ruas. Essa área, salvo engano, vou descrever aqui o que eu sei. Se eu estiver enganado no detalhe, você me desculpa, porque não é exatamente da minha pasta. Essa área antiga governadora do Pará prometeu aos moradores da região que ali ia fazer uma colônia de assentamento. As pessoas se mudaram para lá, fizeram seu assentamento e, num determinado momento, alguém da FUNAI disse que avistou lá atrás 4 índios isolados. Aí lá fizeram a interdição da área para a futura demarcação essa que nunca veio, mas a área continuou interditada por causa da suposta informação de índios isolados, que nunca se confirmou, e aquelas pessoas que foram para lá de boa fé, porque a governadora da época prometeu ali fazer um assentamento, passaram a ficar irregulares ou ilegais, porque ficou essa indecisão. Veja como o Brasil é o país da insegurança jurídica, e a pessoa de bem, ou as pessoas que ali estão de boa fé, são misturadas àqueles que são criminosos e fica todo mundo no mesmo balaio. Muito bem. Ministro Ricardo Salles, saindo um pouco do meio ambiente, eu queria te perguntar sobre política. Nós temos eleições municipais nesse ano e aqui em São Paulo a disputa está grande pela prefeitura. O senhor faz parte do grupo político de Jair Bolsonaro e a gente vê aqui na cidade de São Paulo uma série de pré-candidatos buscando aí o apoio e tentando aí se colocar como um candidato da direita. Eu quero saber do senhor que integra o grupo político de Bolsonaro, quem leva o apoio do presidente da República aqui em São Paulo?
Olha, eu não posso falar pelo presidente. Evidentemente, o presidente terá as suas predileções, as suas escolhas, até porque não há, o partido do presidente ainda não está pronto, ele não declarou ainda apoio a ninguém. Eu sei que tem alguns candidatos aí supostamente com a visão de direita, né? O presidente poderá apoiar algum deles ou eventualmente não apoiar ninguém. Mas o fato é que o fenômeno Bolsonaro, o sucesso do presidente Bolsonaro, também faz com que muita gente queira se aproximar do presidente em caráter, vamos dizer assim, de conveniência. Mas o fato é que nós estamos mostrando que a visão liberal dos conservadores, daqueles que respeitam a lei e a ordem, como defende o presidente, é uma visão vitoriosa. Thaís Oyama. Eu queria só voltar um pouquinho mais à questão do meio ambiente, ministro. Queria saber se o senhor acha se essas exigências de investidores que agora estão na ordem do dia, essa cobrança, se ela é uma onda que veio para ficar, ou se é uma onda que vai passar, ou se é algo que veio para ficar e que o Brasil vai ter de ceder em alguns pontos, ainda que não concorde com toda essa pauta da ESG ou ESG, como se diz, da governança ambiental e etc. Não, eu acho que é uma pauta que veio para ficar, Thaís. Eu acho que é uma pauta justa, correta. Nós temos uma visão alinhada com isso. O Brasil é exemplo de sustentabilidade. Nós temos etanol, temos coisas... nossa energia é limpa, 84 matriz limpa. O Brasil tem um código florestal, nossa agricultura é campeã, né? Ela mostra para o mundo como produz alimento de qualidade, barato e em grande volume. Então não tem problema nenhum com o ESG e com a pauta ambiental. Muito pelo contrário. Eu acho que o mundo é que precisa seguir o Brasil em muita coisa. E naquilo que a gente puder melhorar, com a ajuda dos outros ou sem, a gente vai fazer um esforço para isso daí. Nós também não somos donos da verdade, nem queremos aqui dizer que o Brasil não tem nada para melhorar. Mas daí a ser esse patinho feio que alguns de propósito ou por desinformação querem rotular o Brasil, aí também não, né? Perdão, Thaís Oyama pedindo a palavra. Só para terminar, ministro, é que os investidores não estão concordando muito com esse seu ponto de vista. A Cargill, por exemplo, já disse que a soja brasileira está sendo recusada lá fora. Um grupo investidor finlandês também ameaçou retirar a carteira de investimentos daqui, um fundo de investimentos trilionário, e tudo isso por causa das mesmas questões. Então, acho que os investidores não concordam com o senhor que o Brasil é um exemplo de cuidado com o meio ambiente. Bom, investidor financeiro, às vezes é uma questão de levar a informação para lá. Quando eu estive na Europa, levei as informações e muitas que outros ministros, Tereza, etc., levaram, também respondem a muitos questionamentos. Trading é outra história, né? Trading, a gente sabe qual é o negócio da trading. É vender insumo caro para o agricultor, então arrochar o agricultor vendendo para ele semente, fertilizante, não sei mais o que, pelo preço mais alto possível e comprar a commodity do agricultor brasileiro pelo preço mais barato possível, ou seja, achatar o agricultor brasileiro que ele ganha nessa diferença, né? Então o trading não é bem a referência para falar com relação a esse tipo de coisa. Então, mas enfim, eu respeito que há opiniões sobre a nossa questão ambiental brasileira. O que a gente puder internalizar porque sejam eventualmente opiniões corretas, nós vamos acolher essas opiniões e vamos aplicar e queremos que eles participem. O exemplo que eu dei do Adote um Parque é mas não é o único. Nós, por exemplo, te cito outro exemplo em um segundo. A Europa fala tanto do Acordo de Paris, etc., mas manteve o seu mercado de carbono fechado, protecionismo total. E nós que temos os créditos de carbono de origem florestal da Amazônia, não podemos vender o crédito de carbono para eles, porque eles não deixam a gente regulamentar o Acordo de Paris, que foi o que nós tentamos no final do ano passado. Então a história não é bem assim, né? A gente tem que saber exatamente que há muito interesse por trás, interesses muito profissionais, inclusive. Constantino. Ministro, eu tenho uma pergunta de uma curiosidade pessoal minha. Nós militamos nos bastidores da luta de direita há muito tempo. O senhor foi do Movimento de Direita Brasil, foi filiado do Partido Novo. E eu quero te perguntar exatamente essa sua impressão agora que você está num governo, e no governo Bolsonaro, e numa pasta que, ao lado do MEC, é a mais atacada pela patota de esquerda, por ativistas, por gente que perdeu boquinha e tentam te fritar o dia todo, né? Conseguiram derrubar o ministro da Educação. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte: sobre as críticas que o Partido Novo fez ao senhor, querendo se afastar, pelo menos na figura do então presidente, João Dionísio Amoedo, há uma certa divisão no Novo, tem alguns deputados com uma postura diferente. E sendo muito franco na pergunta, ministro, após essa sua experiência,
Alguém com muita prudência e sofisticação consegue encarar a pedreira? Tem estofo, tem casca grossa para suportar a pressão? O senhor acha que a gente consegue mudar o Brasil entendendo o quão aparelhado está a máquina estatal de gente de esquerda, extrema esquerda? É possível enfrentar essa patota sem fala direta, sem papas na língua, com papas na língua? Rodrigo, o mundo não é, né, os quarteirões do Leblon lá do Rio de Janeiro, jogar tênis no country, né? Não é isso. O mundo da política brasileira é muito duro, né? Infelizmente, nós temos um país, por vários problemas aí, que tem corrupção envolvida, tem má gestão, tem um aparelhamento ideológico danado, não é isso? Um país com diferenças muito grandes e precisa, o combate político, né? Você ter a posição no sentido de defender ideias, você precisa ter muita convicção e tem que saber defender e tem que também formar alianças. Ninguém governa sozinho. Então, essa visão de laboratório que certas figuras aí têm, né, só servem para quem está de fora descompromissado com o futuro. Você ficar de fora jogando pedra é muito fácil, né? Agora o difícil é você compor. E aí a hora que você vê, foi o caso que você citou aí, pessoas muito boas dentro do Partido Novo, tem deputados ótimos, tem o Zema que está fazendo um grande trabalho, tem o Felipe Sabará aí que parece que está se lançando a pré-candidato aqui em São Paulo, foi secretário, um rapaz ótimo. Então você tem gente muito boa. Infelizmente tem essa outra visão de que a política é uma coisa com nojinho, ninguém pode falar nada, é uma coisa meio assim, quase como uma ONG política, né? É um negócio tudo discussão de laboratório. Mas enfim, as pessoas vão aprendendo e eu acho que vão entendendo que a realidade, o resultado prático é o que interessa, e não essa discurseira toda vazia às vezes. Luiz Carlos Azedo. Ministro, imagem é um problema de percepção. Ou seja, o que as pessoas imaginam, ou como elas nos veem, e não o que a gente pensa sobre nós próprios, né? Então, assim, eu acho que esse é um problema político que o senhor precisa tratar com tanta prioridade quanto outras questões da sua pasta. O que o senhor está fazendo com relação a isso? Olha, Azedo, acho que você tocou num ponto que é verdadeiro. Realmente a percepção, às vezes, não corresponde à realidade e a percepção é o que fica. Então nós estamos trabalhando aí com a questão da percepção, o governo melhorando na parte de comunicação, inclusive no exterior. O governo contratou uma empresa para ajudar a fazer esse trabalho lá fora. O governo é tão correto na parte de austeridade que o governo cortou todas as verbas no início do ano passado e nós ficamos, graças a essa austeridade do governo, que é exemplo do que deve ser feito, mas também nós ficamos um pouco a pé nisso daí. Então, é importante ter uma parte, vamos dizer, profissional nos ajudando. Acho que você, citando esse ponto, você tem uma questão relevante que de repente, ter uma discussão de forma um pouco mais soft, acho que dá para fazer. Eu também tenho conversado muito, o presidente Mourão, o vice-presidente Mourão, à frente do Conselho da Amazônia, também tem tido boas conversas, ministra Tereza Cristina idem. Eu acho que também governar, né, ao longo desse 1 ano e meio, é também ir modulando as coisas, ir ajustando, entendendo onde você pode melhorar, algumas coisas que não estão dando certo, quer seja pelo fato ou pela percepção do fato, como você colocou bem. O importante é que o governo está querendo fazer o que é correto, querendo fazer o que é certo. 1 ano e 8 meses de governo não tem um caso de corrupção no governo. Acho que é talvez o recorde da história do Brasil, tirando talvez aí o período mais lá atrás. Então nós temos aqui realmente um grupo de gente séria, dedicada, técnica, com vocação para ajudar e que muitos, às vezes cometem... Eu me coloco nesse grupo aí, não estou me isentando não. Muitos às vezes cometem certas ações que depois você olha para trás e fala, não, podia ter feito de um jeito um pouquinho diferente. Mas é tudo de boa fé, um governo que quer fazer tudo direito, respeita as pessoas, pensa nos brasileiros. Então essa é a visão que eu tenho do governo do presidente Bolsonaro. Azedo, por favor, para encerrar. O senhor ficou muito identificado com a ala ideológica do governo e inclusive em contradição com a ala que tem se destacado pela boa gestão nas pastas, como o ministro da Infraestrutura, a ministra Tereza Cristina da Agricultura, né? O senhor não acha que tem que se reposicionar com relação a essa divisão que é feita no governo?
Olha, primeiro não há uma competição no governo para ver quem é melhor ministro, qual é a ala A, qual é a ala B. Não tem essa história de ala. O presidente Bolsonaro assumiu uma posição ideológica e graças a ela foi eleito presidente da República. Ele se assumiu de direita, coisa que ninguém podia dizer no Brasil. Ele se assumiu conservador, coisa que ninguém podia dizer no Brasil. E se assumiu como uma política liberal que ele abraçou e continua firme com as convicções do ministro Paulo Guedes. Então, isso prova que a questão ideológica não é o problema. Aliás, ao contrário, foi o que elegeu o Bolsonaro, sem recurso, sem apoio partidário, tá certo? Contra o patrulhamento ideológico da esquerda, contra essa onda do politicamente correto, tá certo? Então, isso foi o que elegeu o Bolsonaro. Agora, você citou aí 2 grandes ministros que fazem bons trabalhos, tanto a Tereza quanto o Tarcísio. Só que são 2 ministérios que não têm ideologia, né? Um é agricultura, que é a história que sustenta o pilar da economia brasileira e que foi atacado pela esquerda, pelo MST, pela insegurança jurídica, por essa discussão toda de questão ambiental e tudo mais, por 20, 30 anos. O Tarcísio, que também hidrovia, rodovia, aeroporto, não tem ideologia nenhuma. Onde é que estão as discussões ideológicas? No Ministério da Educação, no Ministério do Meio Ambiente, na Cultura, na questão, na pasta da Damares, Direitos Humanos. Então, assim, esses são os ministérios onde haverá discussão ideológica, porque a pasta, ela está ideologizada, ela é uma pasta aparelhada. Essas pastas são pastas que a esquerda aparelhou inclusive na imprensa, aparelhou em vários lugares. Então, a discussão ideológica, né, o reposicionamento, vinda para o bom senso, para trazer discussões que antes eram proibidas, temas que eram velados e vedados, né? Essas discussões são nessas pastas, Azedo. Então é natural que é ali que tenha o debate ideológico. Se não for lá, não vai ser em lugar nenhum. Muito bem, deixa eu agradecer aqui a participação, a entrevista do ministro de Estado do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ministro, muito obrigado, viu, pela sua entrevista. Obrigado, Paulo. Obrigado, e principalmente por ter vindo aqui nos estúdios da Panflix. Imagina, um prazer muito grande sempre estar aqui na Jovem Pan e com todos esses debatedores de alto nível, os telespectadores também da Jovem Pan, que são de altíssimo nível. Um prazer. Obrigado, ministro.